Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite e estar aqui no nosso canal aceitando o convite e vídeo que nós enviamos semana passada. No assunto escolhido por você, inclusive você participou nessa escolha, nós vamos falar no nosso primeiro vídeo aqui no canal sobre inteligência emocional. O que vem a ser inteligência emocional? Será que isso tem alguma relação com a formação acadêmica, cultural de alguém? Bem, eu lembro que há pouco mais de 10 anos atrás, estávamos em um restaurante, almoçando, e enquanto aguardávamos, um senhorzinho estava por ali e começamos a conversar. Ele era dono, ou pai da dona do local. E começamos a conversar e ele me contou uma história. E sabemos que as pessoas são uma fonte riquíssima de conhecimento, experiência, sim. Começamos a conversar e ele disse que lidou com uma situação bem difícil na vida. Um dia ele estava tranquilo em casa e de repente o filho mais velho adentrou a casa nervoso, pisando firme, suando e disse que ia pegar a peixeira, segundo ele disse, ia voltar e acertar as contas com um camarada que distratou a ele, inclusive desrespeitou a ele, o pai dele ali. E ele disse que ia levar a peixeira e mostrar quem era ele. Aquele senhorzinho com certa idade já na ocasião, ele não demorou em concordar com o filho e disse, pois não, vá lá dentro agora e afie bem a peixeira. O final da história eu te conto no final do vídeo. Combinado? Você vai assistir ao vídeo agora, ver o que é inteligência emocional, como podemos desenvolvê-la. Depois eu te conto o final dessa história, o que aconteceu. Curte o vídeo aí. Daqui a pouquinho eu volto. Até já. Você conhece alguém muito inteligente? Cheio de títulos, cheio de cursos. Todo mundo conhece alguém assim, não é verdade? Mas será que isso significa que pessoas muito inteligentes intelectualmente, que elas também têm muita inteligência emocional? Hoje você vai ver a diferença entre esses dois tipos de inteligência e vamos analisar 5 fatores que vão te ajudar a desenvolver a inteligência emocional. Olá, sejam bem-vindos, esse é o Exatamente. Não esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Então, vamos ao vídeo. Muito estudo, muitos títulos, ter muito conhecimento. Isso não tem nada a ver com o sucesso pessoal ou profissional de alguém. A prova disso é que existem vários estudos que comprovam que, em muitos casos, aqueles alunos que eram conhecidos como os alunos mais inteligentes da turma quando criança, não ocuparam os melhores cargos quando ficaram adultos. É isso aí. Você talvez já tenha observado que existem muitas pessoas que não têm muito estudo, que são ignorantes em muitos assuntos, não conhecem, mas são pessoas com muita inteligência. A questão aqui é: que fatores estão envolvidos quando uma pessoa de QI alto não consegue ser bem-sucedido, enquanto que outro com o QI mais modesto se sai melhor em vários aspectos da vida? A inteligência emocional. Não existe uma receita pronta, uma fórmula que defina uma pessoa, algo que você possa dizer, essa pessoa tem inteligência emocional. Mas podemos procurar entender o que é a inteligência emocional e buscar, assim, formas de desenvolvê-la. Antes de entendermos o que é inteligência emocional, precisamos primeiro entender o que é o QI. O QI é um termo usado para coeficiente de inteligência. É uma medida, um número que expressa a capacidade intelectual de um indivíduo com base em critérios de referência e comparações, estabelecendo assim uma relação entre sua identidade mental e cronológica. Mas como então se mede o QI? Para você avaliar o seu QI, é preciso fazer um teste de lógica. Como parâmetro para você entender essa medida, Albert Einstein, que todo mundo conhece, o gênio, tinha um QI de 160.
Durante muitos anos, esse teste foi usado para avaliar se alguém no futuro teria mais possibilidades de ter sucesso ou fracasso na vida. Mas com o tempo ficou comprovado que o QI só contribuía em 20% nos fatores que determinavam o sucesso de alguém na vida, enquanto que 80% ficava por conta de outros fatores. Você, claro, está curioso. Quais são esses outros fatores? A classe social, a chamada sorte, e a inteligência emocional. Nos anos 90, Peter Salovey e John Mayer trouxeram uma nova visão, um novo conceito sobre a inteligência emocional. Conceito esse que ficou mais conhecido ainda através do livro de Daniel Goleman, que em linhas gerais é definido como a capacidade de perceber as próprias emoções e integrar e interagir com essas emoções que você percebe e regulá-las, tanto em você mesmo como nos outros. Quais são as características de quem tem uma grande inteligência emocional ou QE? Anota aí: autocontrole, zelo, persistência e a capacidade de automotivação são algumas dessas. Autoconhecimento, a capacidade de perceber suas próprias emoções. Muitos acham que isso é algo fácil, mas se enganam, porque não conseguem perceber o que realmente estão sentindo. Vamos voltar lá no jardim de infância. As crianças que desenvolvem a inteligência emocional desenvolvem muito melhor os relacionamentos e se envolvem menos com violência, drogas, bebidas e ainda têm menos predisposição para depressão, ansiedade e gravidez indesejada. Algumas pesquisas comprovam que crianças assim têm muito mais sucesso na vida adulta, mas o grande problema é que isso não acontece com a grande maioria das crianças. Por quê? Porque à medida que vamos crescendo, desde a infância, as pessoas à nossa volta, sejam elas nossos pais, irmãos, parentes ou amigos, começam a nos dizer coisas como: você não pode sentir isso, você não pode sentir aquilo. E como consequência, isso vai afetando a nossa personalidade. E que mesmo que não lembremos, elas estão guardadas no nosso subconsciente e vai alterando as nossas emoções. Daí, em paralelo a isso, passamos uns 15 anos na escola, escutando e ouvindo a mesma coisa. Se você não estudar, não vai ser ninguém na vida. E a consequência disso é que com os anos nos tornamos mais duros, mais introspectivos e mais fechados. Opa, peraí, isso quer dizer que você terá que escolher entre se esforçar em ter uma ou outra? Não é isso. Mas você terá sim que aprender a usar as duas inteligências, e isso será o fator determinante para você poder se tornar uma pessoa melhor. Isso nos leva à seguinte pergunta: como eu sou emocionalmente? Fique atento então que vamos analisar a partir de agora 5 fatores que vão te ajudar a desenvolver a inteligência emocional. Vamos lá então? Fator número 1. Conheça a si mesmo. Essa análise deve ser feita buscando descobrir a ligação entre o seu sentimento e suas ações. Será que eu faço o que eu sinto, eu digo o que eu sinto, eu vivo o que eu sinto? É preciso ter congruência. O que é ser uma pessoa congruente? Diz Onário. Uma pessoa congruente é aquela pessoa que sabe equilibrar suas falas com as suas atitudes. É considerada uma atitude harmônica que condiz quando uma pessoa concilia aquilo que pensa com aquilo que fala e, consequentemente, age de tal forma. Pois é, eu já ouvi a expressão que quem age assim com congruência, em outras palavras, ela tem franqueza no falar. Mas é bem verdade que muitas pessoas, às vezes, é comum dizerem uma coisa e estarem sentindo outra. Sabe, por exemplo, aquelas pessoas, independente do ambiente, na escola, no trabalho, com amigos ou em casa, de uma hora para outra talvez fiquem grosseiras, ríspidas, respondendo mal às pessoas, sem nenhum motivo para isso. E você pergunta: você está bem? E ela responde que sim, que está bem. Mas a resposta dela não é congruente, não é condizente com os seus sentimentos, com as suas ações e reações. Ela, de fato, não está bem, seja lá por qual motivo.
quais serão realmente os sentimentos destas pessoas. Se a pessoa consegue ter esse autoconhecimento, vai ser mais fácil ela se recompor, se refazer mais facilmente, encontrar as forças que precisa e ser capaz de avaliar muito melhor a si mesma. E muitas vezes, nem deixar que estes sentimentos negativos transpareçam de forma ríspida, grosseira, de uma maneira que nem ela gostaria de fazer. É preciso haver coerência com as emoções, as ações e o que a pessoa de fato vivencia. Reconhecer seus sentimentos é o primeiro passo para desenvolver a inteligência emocional e identificar se o sentimento que surgiu foi uma raiva, medo, ansiedade ou qualquer outro sentimento, e daí detectar o que levou a esse sentimento. Fator número 2. Tomar a decisão de controlar as emoções. Muitas pessoas até reconhecem as suas emoções. Você já falou talvez a frase, mas eu sou uma pessoa muito decidida. Quando decido, eu faço. Se formos fazer uma busca na memória, quantas coisas deixamos de fazer na vida ou fomos deixando para amanhã? E às vezes, uma destas coisas foi adiar a decisão de mudar atitudes emocionalmente erradas. É preciso estar bem emocionalmente no momento das decisões para que elas não sejam tomadas apenas por gostos e vontades ou atitudes resultantes de descontrole emocional. E isso pode acabar afetando de forma negativa tanto você quanto as pessoas à sua volta. Às vezes, diante de situações triviais, aqueles rompantes explosivos não são evidências de alguém que tem controle ou inteligência emocional. Esse descontrole diante das situações só vai mostrar que a pessoa talvez seja de fato instável ou que tenha problemas emocionais que precisam ser cuidados. Então esteja decidido a controlar as emoções para estar bem na hora de tomar boas decisões. Mas o que pode ajudar nisso? É preciso avaliar se a decisão que irá tomar é algo razoável. Pensar, por exemplo, nas consequências do que essa decisão pode ocasionar. E não é só o caso de pensar, eu vou decidir, mas realmente pensar, meditar. Pergunte-se, como esta decisão afetará a mim e a outros? Se esta autoindagação não for feita, possivelmente você não tomará uma decisão totalmente responsável ou consciente. Fator número 3. Motive a si mesmo. Nas relações interpessoais, estabelecer e dar limites muitas vezes é o que faz a diferença para se resolver conflitos, mas no caso de alguns, isso é muito difícil, porque eles não sentem nenhuma motivação para estabelecer esses limites. Muitas vezes tentam resolver problemas com um simples "vou deixar pra lá". E isso não é resolver. Motivar nossos sentimentos com entusiasmo, sentirmos prazer no que fazemos, envolve tomar a decisão de agir, mas de agir de maneira diferente. Independente da sua situação, você pode mudar a sua motivação. Para isso, identifique seus sentimentos, pare de culpar outros, chame a responsabilidade para você mesmo e trabalhe os pontos que você precisa mudar em si mesmo. Fator número 4. Se colocar no lugar do outro. Com certeza você já ouviu a palavra que está em alta, empatia. Então, comece a desenvolver a sua empatia, a capacidade de se colocar no lugar do outro, de perceber que os outros sentem as coisas tanto quanto você. Talvez você possa se perguntar, como será que está sendo para o meu colega passar por isso? Como seria estar na pele dele, enfrentando esta situação? Isso vai contribuir para diminuir a tendência de julgar os outros e assim vamos ter mais compaixão pelas pessoas e vamos melhorar nossos relacionamentos interpessoais. Aprenda a lidar com as diferenças. Pessoas com inteligência emocional sabem lidar com as diferenças. Sim, integrar o social faz parte de uma inteligência desenvolvida. É necessário entendermos que nem tudo é como eu quero, é como eu acho. Eu posso aprender a conviver com isso. Isso envolve, claro, respeitar também as normas sociais. E finalmente o fator número 5, autocontrole.
Vivemos numa época em que todo mundo quer dizer tudo. Mas muita calma nessa hora. As emoções precisam ser elaboradas, sentidas, ser digeridas. Regule as suas emoções. Nesse quesito, controlar as emoções, como controlar a raiva, por exemplo. No mundo em que vivemos, parece que ninguém mais pode sofrer. Se sofrer ou sentir raiva por causa de alguma situação, a pessoa já decai e recorre às chamadas drogas lícitas. Mas se você quer ter inteligência emocional, tem que aprender a controlar a sua raiva, a saber receber um não na vida. E é bom lembrar, quando nós temos objetivos, quando temos tarefas a cumprir na nossa vida, tem objetivo, a gente não perde muito tempo com descontrole emocional. Isso porque o descontrole emocional vai consumir muita energia e faz a pessoa ficar paralisada em certo sentido, sem rumo, sem caminho. Algumas pesquisas comprovam inclusive que pessoas que focam, por exemplo, em ajudar outros, são mais felizes do que aquelas que só pensam em si mesmas. É bom lembrar que essas explosões podem ser um indicativo de que a pessoa não está bem e talvez fosse o momento de fazer uma avaliação, até mesmo consultando um profissional e descobrir a raiz. De onde está vindo isso? Por que essa reação? Porque, na verdade, tudo o que vivemos e como vivemos é, em grande parte, resultado de experiências anteriores que vivemos e que, mesmo que não lembremos, elas estão guardadas no nosso inconsciente. Aliás, quando falamos em emoções, não podemos deixar de falar do estresse. Todos nós passamos por muitas situações estressantes na vida. A própria vida é um estresse nesse mundo moderno em que vivemos, mas nós precisamos então de uma válvula de escape para isso. Essa pode ser inclusive a que mencionamos agora há pouco, ajudar outros. Mas um alerta, fazer isso não é fácil. Essa válvula de escape poderia ser talvez o seu momento de leitura diária, talvez uma boa caminhada, mas não apenas uma caminhada visando o físico. Poderia ser uma caminhada reflexiva, uma em que você pensa sobre as coisas boas que a vida lhe oferece. E às vezes, verdade seja dita. E se nós não tomarmos cuidado nesse sentido, podemos começar a demonstrar um pouco da chamada síndrome de Hardy, aquele desenho animado da década de 70, 80, onde um dos personagens principais dizia: "Que vou arranjar um bom emprego." Você disse emprego? Onde? Rosa! Quer dizer, apesar de ser uma hiena, ele não ria e era extremamente focado nas coisas negativas, por mais positivas que elas pudessem se apresentar. Então, nessa sua caminhada, que pode ser uma das vias de escape do estresse, tente refletir sobre as coisas boas que você tem na vida, coisas que você poderia agradecer a cada dia. Mais uma vez, quero de coração agradecer por ter aceito o convite de estar aqui comigo nessa empreitada, e nós vamos estar produzindo, vídeos com os mais diversos assuntos que você pode participar em escolher, nos enviando, deixando aqui embaixo, inclusive, mensagens, comentando sobre o que achou, sobre as suas situações que você viveu, talvez, experiências na vida. Nós vamos apreciar muito sobre temas que você gostaria que fossem aqui abordados, tá bom? Não esquecendo, lembra daquele senhorzinho que o filho entrou em casa nervoso, pisando firme, com as veias, sangue nos olhos, como diz, e dizendo que ia levar a faca, a peixeira, para acertar as contas com o camarada, que desrespeitou inclusive o seu pai? O senhorzinho lá, o pai dele, disse que na ocasião falou para ele: "Pode entrar, filho. Pegue a peixeira e afie até o último." E concluindo, ele disse: "Quando você voltar, traga essa peixeira e pode cravar aqui no meu peito. Vai ser muito menos doloroso que você acerte aqui do que você tirar a vida do filho de fulano e de cicrana." O filho olhou para o pai perplexo, primeiro quando ele disse que poderia ir afiar a faca, porque ele sabia que o pai era um homem de paz. Então ele ficou surpreso com aquela reação do pai em dizer: "Vá afiar a faca, peixeira." Mas ele ficou ainda mais quando o pai disse para cravar no peito, que ele sabia que o filho jamais faria isso. Mas ele entendeu o que o pai quis dizer. Com aquela, como chama-se, presença de espírito, tranquilidade, com aquele espírito frio, ele demonstrou ter inteligência emocional.
como você viu no vídeo, isso independe de uma pessoa ter instrução secular, formação acadêmica, que não era o caso, inclusive, daquele senhorzinho muito bem instruído emocionalmente e que me deu ali uma lição de vida. Que até hoje, como você pode ver, eu não esqueço, estou aqui compartilhando com você, tá bom? Um abraço, muito obrigado por ter assistido até o final. Até o próximo vídeo. Compartilhe, curta, se inscreva. Tchau, tchau.